Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas novamente ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este é um canal acadêmico que gera conteúdos para estudantes de engenharia, engenheiros, professores e profissionais em geral. Esta é mais uma videoaula sobre análise de Fourier. É a sexta aula da playlist Análise de Fourier. Estamos tratando sobre séries de Fourier e agora vamos falar de séries de Fourier na forma exponencial. Antes, porém, da aula propriamente dita, deixe-me fazer aqueles pedidos clássicos muito importantes. Dê o seu like para este vídeo, isso é muito importante para mim e para o canal. Se inscreva se você ainda não o fez e divulgue-o entre seus colegas, amigos e professores. Nos vídeos anteriores, nós tratamos da série de Fourier na forma trigonométrica. Aqui está a sua expressão. X de t é A0 sobre 2. A0 sobre 2 é uma constante, na verdade é um valor médio da função. Mais uma somatória, n variando de 1 até infinito, desta soma de termos. A n que multiplica cosseno de 2πn f0t, já sabemos como encontrar esse coeficiente a n, mais bn que multiplica seno de 2πn f0t. Também sabemos encontrar este coeficiente bn. Nós podemos colocar esta expressão, que está na forma trigonométrica, na forma exponencial. De que maneira? Vamos então fazer uso das relações de Euler. Aqui está seno de 2πn f0t, é 1 sobre 2j, que multiplica esta expressão entre chaves, e elevado a j 2πn f0t menos e elevado a menos j 2πn f0t. E o cosseno, aqui está a sua expressão, meio de e elevado a j 2πn f0t mais e elevado a menos j 2πn f0t. Nós vamos pegar estas expressões e substituí-las nesta expressão original. Vamos então fazer o desenvolvimento. Aqui está então, x de t é A0 sobre 2 mais a somatória desta soma de termos. Rearranjando, fica assim agora. X de t vai ser A0 sobre 2 mais somatória de, veja bem, aqui eu tenho um novo coeficiente que é a n menos jbn sobre 2. Então são os coeficientes da série trigonométrica, foram reagrupados, rearranjados, ficaram desta maneira. A n menos jbn sobre 2, que multiplica esta exponencial, e elevado a j 2πn f0t, mais a n mais jbn sobre 2, que multiplica esta exponencial, e elevado a menos j 2πn f0t. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente separar aqui a somatória. Eu tenho duas somatórias. Esta aqui então, envolvendo estes termos, a n menos jbn sobre 2, que multiplica esta exponencial, n de 1 é infinito, aqui também n de 1 é infinito, deste outro coeficiente vezes essa exponencial. O que vamos fazer agora? Nós vamos inverter aqui os limites dessa somatória. Vai ficar assim então, n de menos infinito a menos 1, consequentemente precisamos inverter aqui o sinal também. Então temos a mesma exponencial aqui e a mesma exponencial aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dizer que A maiúsculo índice 0 é o A0 sobre 2, isso para n igual a 0. A índice n, A maiúsculo índice n, então vai ser o AN menos JBN sobre 2 para n maior do que 0. E o A maiúsculo índice menos n é o AN mais JBN sobre 2. Então são os coeficientes da série trigonométrica que estão sendo utilizados para gerar esses três outros novos coeficientes. As maiúsculos A0, AN e A menos n. Substituir então na expressão do x de t, aqui está, eu tenho a mesma expressão nessa somatória e nesta somatória. Então eu posso escrever que x de t é a somatória n indo de menos infinito, aqui n igual a menos infinito, né? Faltou aqui o igual, vamos corrigir. Pronto, corrigido, então x de t é n de menos infinito a mais infinito, de a índice n elevado a j 2πn f0t. Esta é a expressão para a série de Fourier na forma exponencial. O A índice n, então, pode ser calculado dessa forma. O coeficiente A índice n vai ser 1 sobre o período,
integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da função x de t que multiplica e elevado a menos j2πn f0t dt. Isso para n igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, até o infinito, ok? Então, em termos de teoria, é isso que nós queríamos apresentar. Muito rápido, muito simples. Vamos fazer agora 2 exemplos para sedimentar esses conhecimentos. Então vamos ao exemplo 4 desta série, desta playlist, que é o pulso retangular periódico. Encontre a série de Fourier exponencial para o pulso retangular periódico definido por x de t vai ser 0 para t maior do que menos t sobre 2, menos período sobre 2, menor do que menos d sobre 2. D é um número menor do que t, logicamente. X de t vai ser 0 para t maior que menos d sobre 2, menor do que d sobre 2. E x de t também é 0 para t maior que d sobre 2, menor do que t sobre 2. Graficamente, aqui está d sobre 2, menos d sobre 2, isso aqui vale A, vale 0 até aqui e vale 0 até aqui. Então este é o nosso período, o nosso ciclo definido dessa forma. Os coeficientes A índice n são determinados por esta expressão. A índice n é 1 sobre período, integral de menos d sobre 2 a d sobre 2. Por que não de menos t sobre 2 a t sobre 2? Por quê? Antes disso aqui vale 0, depois disso aqui vale 0. Então, entre menos d sobre 2 e d sobre 2, a função vale A. Resolvendo, então, tirando o A para fora da integral, fica a integral de menos d sobre 2 a d sobre 2, da exponencial. Uma integral muito simples, aqui está a sua solução. A índice n é menos A sobre período, que multiplica 1 sobre j, 2πn f0, que multiplica a exponencial com t variando de menos d sobre 2 a d sobre 2. Aí está. Agora, passando o sinal menos para dentro aqui dos colchetes, fica a índice n é A sobre πn f0t, que multiplica 1 sobre 2j e elevado a j πn f0d menos e elevado a menos j πn f0d. Daqui para cá, eu tenho a expressão do seno. Então, a índice n é A sobre πn f0t, que multiplica o seno de πn f0d. Manipulando um pouquinho mais essa expressão, eu vou multiplicar por d aqui e dividir por d aqui. Por que eu fiz isso? Deixa eu explicar. Vamos voltar aqui à expressão original. Perceba que aqui eu tenho, se n for 0, eu vou ter seno de 0, que é 0, e aqui também vai valer 0. Portanto, vai ter 0 sobre 0, uma indeterminação. Então, nós vamos fazer uma jogada para utilizar uma função que foi desenvolvida justamente para evitar, para contornar esse tipo de problema, que é a função sinc. Então, seno de πn f0d sobre πn f0d, o que eu destaquei aqui, na verdade, é a função sinc de n f0d. Então, a índice n é A vezes d sobre período, que multiplica sinc de n f0d. Vou explicar um pouquinho melhor esta questão da função sinc. Antes disso, vamos colocar aqui a expressão para o x de t na forma exponencial. X de t, então, vai ser A vezes d sobre t, t período, somatória de menos, aqui faltou de novo, né, o tal do copiar e colar, já vamos corrigir. Muito bem, então está, x de t vai ser o A vezes d sobre períodos, somatória de menos infinito a infinito, da função sinc de n f0d, que multiplica a exponencial, e elevado a j2πn f0t. Ok. Função sinc. Lembra que eu falei, se n for 0, eu vou ter 0 sobre 0, isso aí é um problema sério. Então, a função sinc foi desenvolvida pelos matemáticos para contornar esse tipo de problema. Sinc de x então é seno de πx sobre x. Para x igual a 0, ela vale 1. Para x igual a 0, ela vale 1. Para x maior que 0 eu tenho esse comportamento. E para x menor que 0 eu tenho esse comportamento simétrico. Vamos particularizar agora o nosso probleminha fazendo d igual a t sobre 4, período sobre 4, para facilitar melhor a visualização. Então, neste caso, o A índice n fica A sobre 4, sinc de n sobre 4, onde sinc de n sobre 4, então, é seno de nπ sobre 4
dividido por π, que multiplica n sobre 4. E vamos lá, então. Vamos colocar alguns valores. Para n igual a 0, então, o A0 vale a sobre 4. Lembrem que isso aqui é uma constante chamada a. Aqui são os coeficientes da série de Fourier. Então, para n igual a 0, o A0 é a sobre 4. Aqui está. Para n igual a mais ou menos 1, então o A1 vale 0,9 sobre 4. Para n igual a mais ou menos 2, o A2 então é 0,6, ou melhor, 0,64 A sobre 4. E assim por diante. Para n igual a mais ou menos 3, tem este valor. Para n igual a 0, vale 0. Para n igual a mais ou menos 5, tem este valor. E se eu for aumentando aí 6, 7, 8, então eu vou ter um comportamentozinho como esse aqui também, só que com amplitudes menores, para cá e para lá. Este então é o espectro de amplitude para a nossa série de Fourier. Agora vamos para a fase. Então veja bem, voltando aqui à expressão do AN, tem essa expressão. Eu posso dizer então que o módulo do AN é justamente isto aqui, o que está aqui em módulo. E a fase θn vai ser 0 para qualquer valor de n. Então o espectro de fase tem esse aspecto aqui. Não tem nenhum valor definido porque θn é 0 sempre. Ok? Encerramos então este primeiro exemplo e vamos para o segundo exemplo. O nosso segundo exemplo de hoje, o quinto da playlist, é o pulso retangular periódico deslocado. Então, encontre a série de Fourier para o pulso retangular periódico deslocado, definido por x de t é 0 para t maior do que menos t menos 2 e menor que 0, e vai ser igual a para t maior que 0, menor do que d. Graficamente aqui está d, t menos d, então daqui até aqui o período t. Os coeficientes a índice n então são determinados dessa forma. A índice n é 1 sobre o período integral de 0 até d. Não adianta fazer antes disso é 0, depois disso é 0. Da função a, que é uma constante, que multiplica a exponencial e a menos j2πnf0t dt. Basicamente, então, mesma solução do caso anterior. A índice n vai ser a sobre t, que multiplica a integral de 0 a d, desta expressão, integral muito simples. Desenvolvendo, então, chegamos aqui. A índice n é a sobre πnf0t, que multiplica 1 sobre 2j, essa expressão 1 menos esta exponencial. Aqui nós vamos fazer uma jogadinha. Vamos multiplicar, então, este termo aqui pela exponencial e a menos jπnf0d. Então, este termo fica e a menos jπnf0d, que multiplica e a menos jπnf0d. Reproduz isso aqui. E a π e elevado a jπnf0d, que multiplica e a menos jπnf0d, isto aqui vezes isso aqui vai dar e elevado a 0, que dá 1. Ok, então nós reproduzimos aqui então a expressão para o seno. Fica então, a índice n é a sobre πnf0t, seno de nπf0d, que multiplica esta exponencial. Fazendo aquele rearranjo, multiplicando por d, dividindo por d, nós temos novamente então aqui a função sinc. Então a índice n é a vezes d sobre período, que multiplica sinc de nf0d, que multiplica e a menos jπnf0d. Então o nosso coeficiente a índice n é uma grandeza complexa, cujo módulo é a vezes d sobre período, sinc de nf0d, e a fase θn é menos nπf0d. Particularizando para d igual a t sobre 4, aqui está o módulo do AN e a fase menos nπ sobre 4. O espectro de amplitude é exatamente igual ao anterior e o espectro de fase vai ser desse jeito. Fazendo substituições, nós encontraremos um gráfico como este aqui para o espectro de fase. Ok, então nós chegamos ao final desta aula, desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, espero que ele tenha sido útil para você. E não se esqueça de dar o like, fazer a sua inscrição neste canal e divulgá-lo entre seus colegas, seus amigos e seus professores. Obrigado aí pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.